E ele comentou o seguinte: Patrícia, hoje é o Dia Nacional da Alegria e o presente de grego é esse aumento absurdo das passagens de ônibus. Os 15 integrantes desse conselho só um usa transporte coletivo. Vergonha. Não, eu vou até parar essa resenha aqui para comentar isso daqui. Gente, eu acho que de toda a equipe da Nova Belém, acho que eu e Marina, eu acho que o Fabrício também, usa transporte coletivo. Só nesse caminho indo pra rádio, encontrei, Marina, 2 ônibus no prego. 2 ônibus no prego. E pra piorar a situação, eu vi um pratinha da Transcol. Sabe, não sei se tu já viu, Marina, aquelas sketches do Comando Maluco na Praça é Nossa, quando tinha aquele carro velho que do nada ele explodia. É quase isso o pratinha da Transcol. Gente, pelo amor de Deus, que vergonha uma empresa como a Transcol colocar na rua um ônibus completamente, pensei que ele ia explodir na hora, entendeu? Sem contar que Monte Cristo, beira da falência, pega um Pedro Nazaré que, pelo amor de Deus, praticamente todo o escapamento tava explodindo ali no ônibus. E a gente tem que pagar R$5,60. Ô, prefeito Igor, pelo amor de Deus, faça esse apelo não só como jornalista em formação, mas também faço apelo como cidadão, usuário de transporte público. Eu não sou nenhum Midas, não sou nenhuma pessoa para dar conselhos, mas assim, se for para assinar esse aumento, eu vou aqui dizer, chegar aqui, ô Cetransbel, posso até assinar os R$5,60, mas com uma condição. Libera esses ônibus com ar-condicionado. Ixi, o negócio vai bem mais embaixo. Libera os ônibus com ar-condicionado, a gente supre as necessidades de vocês, mas não vou aumentar com essas condições de ônibus aí. E para piorar, R$5,60 pra gente passar uma eternidade na parada de ônibus. Exatamente. Uma eternidade. Marina tá aí de prova, né, Marina? Comenta aí. Oh, meu Deus. Eu já cheguei a passar, por exemplo, eu moro no Conjunto Maguari. Conjunto Maguari, a linha ela é bem lá em Rio. Ela também não tá lá essas Coca-Colas. Inclusive, às vezes o ônibus vem da garagem já com problema. E os motoristas, coitados, que sofrem para poder tentar fazer a gente pelo menos sair do conjunto pra gente pegar outro ônibus. Não, isso de revolta. Não. Olha, quem é estudante da UFPA também pena, porque é o seguinte. Nesses últimos tempos eu tô indo pra UFPA para resolver questões, enfim, de estágio e também o meu TCC. E, às vezes, quando eu não consigo ter tempo para ir no restaurante universitário da UFPA almoçar, porque às vezes eu vou direto da rádio para lá, eu almoço em casa e vou para a parada de ônibus na João Paulo II. Eu fico quase 40 minutos, acho que até quase 1 hora, esperando uma linha para a UFPA. E quando vem esse tempo que eu espero também. Vem, como a gente diz no bom paencismo, bem socado de gente, e a gente tem que ficar se apertando. Aí, pra piorar, você na volta, parece que só tem Cidade Nova 6. Não tem Tapanã, não tem Tamoios, não tem Pratinha. Só Cidade Nova 6, parece que é só a galera da Cidade Nova 6 que tem ônibus. Tem horários que a gente vai pra parada que nem ônibus passa. Nem ônibus passa, exatamente. Mesmo os daqui do centro, né? Que geralmente é o que a gente mais vê passando, né? Quando a gente tá aqui. Mas tem uns horários que nem eles passam. Exatamente. E até o comentário aqui do Adi Cavalcante, inclusive meu colega de cobertura também, colocou o seguinte: R$5,60 para andar em ônibus velho, desse jeito fica mais barato pedir Uber.
Não, pior que a desculpa do Cetrasbel nessa situação é que não, porque a população tá andando mais de Uber e não tá usando o transporte público. Gente, nem todo mundo tem condição de pedir Uber. Rui, tu acreditas que falaram uma coisa parecida pra gente lá no conjunto? Fizeram um conselho, foi um representante lá, falaram assim, olha, diminuíram a nossa frota, nós temos 2 ônibus, estamos nessa condição desde da pandemia, porque antes ainda tinha. Sim. Tinha, acho que 6 ônibus na nossa frota, e era 3. E ainda tinha uma linha a mais, que era a linha expresso. Mas não tem mais a linha expresso Não e tem nem mais. os outros ônibus, só 2. Eles disseram assim, é porque o Conjunto Maguari é um conjunto de gente rica, que só anda de carro. É muito rica, né, gente? Muito rica. Tanto que quando passa o satélite, o único satélite que faz a conexão, que é o satélite via Maguari, ele vai assim, socadíssimo. Não, é um desespero não, pra gente. É o mundo paralelo que algumas empresas têm. Eu não falo só de ônibus, não. Vários tipos de empresas, até mesmo nas corporações, tipo a Cozampa, por exemplo. Teve um momento em casa que a gente pagou um absurdo de conta de água. Tipo, não tinha nenhuma condição de pagar, tive que renegociar. Aí a atendente, o meu irmão, inclusive, que tá comentando aqui, ele vai saber, porque a gente enfrenta isso junto. Porque a mulher falou, porque no local que vocês moram, no bairro do Marco, tem muita gente rica. Pode até ter, mas eu não sou, e aí? Pois é. É isso que... Não, e é pior, uma área abastada, não sei o quê. Aí, porque a gente mora numa área, perto de uma área com gente mais abastada, a gente tem que pagar uma conta altíssima de água. Não. Não dá. Aliás, o meu irmão até comentou isso aí. Sem uma reforma completa do sistema de transporte urbano, com melhora da frota e integração em bilhete único, qualquer aumento é um absurdo. É um fato. Exatamente. É um fato. Temos um BRT emperrado. Ônibus elétricos comprados pelo governo passado emperrados. E ainda saiu uma notícia de que eles não tinham a mínima condição de atuar em transporte de integração. Ok. Bota não pra tem. rodar fora então, gente. Pelo amor de Deus. Mas não dá pra jogar fora. Exatamente. Ou cede para alguma empresa fazer uma linha comum. Exatamente. Ou uma linha, digamos, alimentadora, alguma coisa do tipo. Mas não dá Faz pra jogar. uma linha expresso, porque vários ônibus que não tem a porta do BRT usam a pista do BRT para fazer a linha expresso. Exatamente. Não, é uma situação que sinceramente não dá. Aumentar para 5,60 nas condições que nós temos de transporte público, como o meu irmão falou aí, o Juan, qualquer aumento é um absurdo. Né? Aliás, até meu irmão tá morando em São Paulo, né? Uhum. E ele até pode falar até sobre o transporte paulista, que é um preço alto, mas tem todo um sistema de transporte, e olha que eles têm muita chance de dificuldade, até porque São Paulo não é pequena. Exatamente. Ainda tem a questão da região metropolitana e tudo mais, enfim. Eu não sei quanto é que tá de Fortaleza, mas a última vez que eu fui, acho que tem uns 3 anos, a maioria dos ônibus que eu vi rodando eram ônibus bonitinhos. Sim. Tinha alguns que já eram mais antigos, mas todos com ar-condicionado. Todos. Eles ainda enfrentaram uma dificuldade na pandemia, que alguns andaram sem ar-condicionado, agora que voltaram e tudo mais. Sim. Porque eles passaram por uma administração também quase semelhante à do Edmilson lá. Aí eles tiveram que trocar. É isso que eu acho incrível. Eles passando por dificuldade ainda são melhores do que a gente. Exatamente. Como é isso? Olha aí, o Ad colocou, Fortaleza é 4,50. Oh, Deus. Ainda é mais barato do que o que eles estão propondo pra gente. E lá tem ar-condicionado. Exatamente. Né? É uma situação muito complicada. Aí o Juan falou aqui. A questão do Uber é verdade, mas a qualidade e a rapidez do sistema de transporte coletivo de Belém acentuou a troca de modal. Uma viagem cobra 2 ou 3 passagens. Sai mais barato andar de Uber. É incrível. Enfim, é algo que, sinceramente... Eu queria saber quem é que faz como é que fala? Quem é que mexe nessa parte? Porque eu queria perguntar se ele anda de ônibus, porque essa problemática toda que a gente já falou aqui é a questão de segurança, porque entra qualquer pessoa lá
e rouba a gente não pode fazer nada. E também tem a questão das linhas, que muitas linhas, eu entendo que algumas saíram porque realmente não estavam mais suprindo. Isso. Tem algumas que realmente tem que sair e ser incorporadas em outras. Mas tem umas outras que saíram que eu fiquei, gente, por quê? O Icoraci, por exemplo, Icoraci eu lembro que há um tempo atrás tinha várias linhas. Várias. E era muito fácil a gente sair de lá pra vir pra fazer qualquer coisa aqui. Agora só tem o Icoraci UFPA que passa uma vez na vida, outra na morte. Isso. Tem o Troncal agora, que pelo menos o Troncal eles trocaram o Almirante pra botar o Troncal, pelo menos isso. Mas também é outro que a gente fica esperando e quando vem dois e um não para. Enfim. E tem o Marituba, salvo não me engano. Aí a galera de Outeiro, por exemplo, só tem o Outeiro. E o Outeiro, São Brás, é aquela condição maravilhosa, para não dizer o contrário, né? E o Adri até colocou o seguinte: Fortaleza é 4,50 e Estudante é 1,50. Sonho. Sonho. Né? A gente paga R$2 de meia passagem. Aí o Rua colocou o seguinte: em São Paulo é R$5 a passagem, porém há subsídio do município e transporte é muito mais organizado e a integração é ótima. E aí sem contar também que tem outros modais, como o metrô, entre outras coisas. Aí o Adi coloca o seguinte: realmente, as pessoas andam mais de Uber, mas é por conta do péssimo serviço de transporte urbano. Olha aí. Você pega o ônibus e não sabe se vai chegar no destino, porque no meio do caminho o ônibus quebra. É como eu falei agora há pouco, Adi. Só nesse meio caminho de ida para a rádio, encontrei uns 2 ônibus no prego, um no Almirante e outro na José Malcher. Já me ocorreu. Lembra do dia que eu cheguei desesperada aqui porque simplesmente eu peguei 3 ônibus, os 3 deram prego. Aliás, eu fui num fim de semana fazer alguma coisa no shopping e eu peguei um Bengui Felipe Patroni. O ônibus já não era lá essas coisas. Quando chegou aqui na frente do líder, da Alcindo Cacela, aí, vamos descer todo mundo que o ônibus deu prego. Ai, horrível. E ainda, eu fico imaginando a galera que... Ainda bem que a maioria ia pro Pátio Belém. É a maioria que podia pegar outro ônibus e seguir o caminho. Imagina pra quem mora no Bengui. É complicado. Conheço colegas meus que não usam mais ônibus. Moram no Bengui e não usam mais ônibus. Pegam o Uber Moto, pegam o Uber. Porque os ônibus não têm a mínima condição. É bem complicada essa situação. Por exemplo, eu não sei como é que tá agora, porque eu não pego mais ônibus lá, mas antes de eu trabalhar aqui na rádio, eu trabalhava no lugar ali no Catalina. O Catalina. Eu não vejo mais o Catalina. Eu nem sabia que tinha, depois que eu fui pesquisar, que tinha uma linha que passava ali perto. Eu sempre pegava os ônibus Centenário, porque eles que dobram pra ali, eu só fazia atravessar pra lá, pra frente do Ruth Brandão, que tem bem ali. Sim. Perto de uma escola. E simplesmente eu passava quase 2 horas esperando, sendo que do trabalho eu tinha que ir pra faculdade, que começava às 7 horas a primeira aula, eu saía 5 e pouco, porque meu chefe era muito bom e deixava eu sair antes do horário do pico. Não, e sem contar isso, ainda bem que a Marina tinha um chefe bacana. Enquanto tem tantos outros que são completamente horríveis. Não pode. O pessoal de pouco se lixa pro transporte público. Então, enfim, gente, é isso. A gente espera que o Igor, até pelo que ele prometeu em campanha, que ele cumpra a sua palavra com quem votou nele. Inclusive, que ele veja também a questão de ônibus ainda, mas de Mosqueiro, por exemplo. Gente, Mosqueiro paga uma passagem carésima. Para um ônibus que tá caindo aos pedaços e tem gente que vai a viagem inteira em pé. Não tem uma empresa que liga Mosqueiro. Todo mundo faz linha de Mosqueiro. E pegam sempre os piores ônibus para fazer essa linha. Sim. Sem contar que agora aquela praça, acho que é a Araújo Martins, se não me engano, botaram para reformar e quem tá pegando o ônibus de Mosqueiro tá pegando na linha, nas paradas comuns ali da Praça do Operário. Sim, eu vi, tava no primeiro dia que fizeram essa troca, tava uma bagunça lá.
Imagino. Aí já passa esse perrengue com o ônibus, aí não tem mais parada. Uma aí ideia que a gente tava querendo botar os ônibus elétricos. Bota esses ônibus elétricos que não dá pra usar no BRT, bota pra fazer a linha de Mosqueiro. Vai ficar lá pegando... tem que ver também como é que eles vieram, né? Se eles suportam andar tudo isso, né? Porque, assim... Se eu falar as minhas ideias pra Belém, eu acho que, sinceramente, muita gente vai discordar de mim. Mas, assim, aquele caminho pra Mosqueiro, pegando toda a região metropolitana, é horrível. Se tivesse uma ponte ligando Outeiro e Mosqueiro, vixe. Mas ainda tem, e se esbarra na questão de árvores, de floresta e tudo mais. Fora que de Outeiro já tá difícil. Foi difícil que só saiu, imagina. Tiveram que construir uma segunda ponte porque... a outra ponte tá com iminência de quebrar de novo. Na verdade, agora eles fizeram um style bonitinho e tudo mais. Mas a gente sabe que eles só usaram a estrutura existente, né? Enfim. Bom, 11:02 em Belém do Pará. Vamos. A gente falou de esporte, a gente já emendou em transporte público. Mas isso. Deixa eu ficar calada porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogado. Exatamente. Só o Guto Braga tem esse privilégio, né? E olha que ele fala um bando de coisa. Enfim, mas deixa isso pro Guto. Ele que é responsável por isso. Bom, vamos prosseguir, porque a gente vai fazer um resumão, né?